essa prova foi diferente de tudo que eu já fiz em concurso público. Nunca vi uma prova como essa. Então, essa prova da PND é uma prova que ela não pede para você conhecimentos básicos, no caso eu fiz história, mas o padrão se repetiu nas outras matérias. Ele não pede para você aquele conhecimento acadêmico e, digamos, básico da sua matéria. Então, ele não te pergunta, por exemplo, quem descobriu o Brasil? Ele te dá uma lista de alternativas para saber se você sabe quem descobriu o Brasil. Ele também não é uma prova que faz questões que debate o que hoje é muito comum, uma questão de visão crítica sobre a história. Né? Então, eu poderia fazer a mesma pergunta: quem descobriu o Brasil? Né? Os povos originais ou os portugueses? Né? Então, seria uma pergunta que tem uma proposta de debate dentro do campo da história, pelo menos. Então, seria mais uma prova, um pouco questão do Enem, né? Textão gigante, reflexão, não é o assunto diretamente. Ele, de forma indireta, ele aborda o assunto ou ele está propondo ali uma reflexão em cima de um texto. Essa prova não. Ela tinha o texto, ela tinha a pergunta, ela tinha as alternativas, mas ela queria saber se você sabia da aula. Então, isso é muito interessante. Tinham poucas questões de conceito, né? Tinham uma ou outra, eu diria assim, de todas, né? Comparando, eram praticamente 80 questões, 10 questões, 15 questões no máximo, que estavam trabalhando algum conceito. Então, você sabe o que é modernidade, você sabe o que é neoliberalismo, você sabe, certo? Mas mesmo assim, era no estilo Enem. E as outras questões eram, por exemplo, você está numa sala de aula e você percebe que um aluno ele é surdo, né? Ele não ouve, e o professor em sala de aula não sabe linguagem de sinal, não sabe Libras. Então, como ele pode fazer para acolher esse aluno? Vamos supor. Aí tem uma lista de opções. Então, claro que toda prova pede algum conhecimento teórico, pede algum conhecimento conceitual. Mas vejam, né, ele está te pedindo um exercício prático. Né? O exemplo, né, que nem aquelas perguntas de matemática de quando a gente era criança. Ah, o fulaninho foi pegar 20 melancias. Quantas melancias ele comprou com 10 reais? Se cada uma... Mas é uma coisa prática que você vai encontrar em sala de aula. E as alternativas não eram alternativas idiotas, assim, óbvias. Tipo, ah, nossa, jogar a criança pela janela. Não, as alternativas eram alternativas de prática pedagógica. O que fazer com essa criança? Aí ele tinha práticas diferentes e você tinha que saber. Né? Então isso foi difícil, né? Porque qual é a prática ideal? A gente pode fazer essa autocrítica, né? Eu sair da prova assim, puxa, qual que seria a prática ideal? Porque não tinha uma alternativa idiota. Entendeu? Tipo, A, jogar a criança pela janela, B, ignorar a criança, C, tratar a criança com respeito e dignidade e aprender Libras. Pô, não dava isso, entendeu? Não tinha isso ali. Era inúmeras práticas pedagógicas. Se era inclusivo, exclusivo, se integrava, se não integrava. Então, conceitos chaves, mas dentro de um tema, certo? Que está sendo aplicado na prática, né? Não tem como o cara fazer isso, né? Não tem como ele pedir para você fazer isso, mas ele coloca isso na prova. Então, isso foi muito interessante. Né? Eu diria que foi um tempo bem longo de prova, né? 5 horas e meia de prova. Eu achei que foi um tempo bom, mas é aquilo, né? É uma prova nova, com questões que pelo menos eu nunca tinha feito prova assim, né? Foi uma novidade, então acho que deve ter sido difícil para muita gente, e 5 horas e meia pode ter sido pouco para muita gente. Para mim, eu também não sei se eu acertei as coisas, eu posso ter errado tudo, mas eu não precisei exatamente do tempo todo. Mas foi uma prova cansativa no sentido de que era uma novidade. Tá? Eu não estava esperando aquelas perguntas. E todas, praticamente todas elas eram desse modelo que eu falei. O cara queria saber se você entendia da prática, né? Tá tentando medir a sua prática. Aí tinha uma pergunta, por exemplo, óbvio, de questões mais importantes. Por exemplo, você conhece o Paulo Freire? Conhece o método dele? Você conhece o método do Vygotsky? Aí ele dá um exemplo, entendeu? Tem uma criança que não consegue aprender tal coisa, e a escola decide que vai aplicar
a teoria do Paulo Freire. Então, qual das alternativas exemplifica uma aplicação prática da teoria dele? Então, ele não está te perguntando do Paulo Freire, cite Paulo Freire. Então, você tem que ter uma certa... Assim, você tem que saber o que é o Paulo Freire e tem que saber o que é a realidade. Né? Olha que interessante, você tem que saber como aplicar. Então, você não pode chegar lá e marcar a opção, seguir ao pé da letra o que está no livro. Não, não tem essa alternativa. Tem alternativa, sim. Alternativa A. Vamos, sei lá, fazer um cartaz, vamos colocar coisa no quadro, vamos fazer... Isso não é Paulo Freire, entendeu? Aí tem uma opção lá, sair da escola para conhecer a sua comunidade, entrevistar as pessoas, conhecer as pessoas, os problemas da sua comunidade, trazer para a escola e na sala de aula tentar fazer uma conexão entre os seus problemas em volta de você, da sua comunidade, com o conhecimento da escola para tentar, de uma forma crítica, encontrar soluções. Aí já é o Paulo Freire, entendeu? Pelo menos eu acho que a questão certa era essa, mas assim, esse é um exemplo. Então você tinha que saber a teoria e o que seria a prática realista daquilo. O que é a prática real daquela teoria? Então, muito interessante a prova, eu achei bem legal de fazer a prova. Difícil, né, a gente gostar de fazer a prova, mas essa foi interessante. A redação. A redação foi o tema do etarismo, né? Ele usou outro termo para etarismo. Agora já não vou me lembrar mais, só que parecia dadismo, não sei, era um nome muito estranho, eu nunca tinha ouvido falar naquele termo, né? Mas eu sei que é etarismo, que é o quê? Que é você, uma sociedade onde você coloca os mais velhos, né? Vamos supor aí de 50 anos para cima, como pessoas descartáveis, né? Porque eles não se atualizam, eles já têm seus hábitos, seus costumes, suas manias, então eles vão ficando para trás, você vai abandonando eles dentro da empresa, dentro da família, nos círculos de amizade. O cara começa a ficar devagar no pensamento, começa a ficar devagar na locomoção, então ele vai se tornando um chato, né? Digamos assim, um empecilho, e você rejeita esse cara. Então o tema da prova era esse, tinha três textos de apoio, que eu achei muito bom, bastante. Então, tipo assim, você não sabe o que é etarismo, mas, pô, três textos de apoio explicando para você o que é e te dando alguns exemplos, irmão, o resto você tem que saber, cara, porque com três textos de apoio, quando eu fiz o Enem, era escolha um desses temas. Eu tinha dois temas, dois textos de apoio, né, cada tema com um texto de apoio, acabou. E já fiz vestibular aqui, só tinha um texto de apoio, só tinha aquele tema lá. O cara explicava uma coisa miúda, ou pedia comparação entre os dois textos. Às vezes era uma coisa mega nada a ver, tipo, pegar duas reportagens e você que se virava. Não, né? Nesse aí foi algo bem didático, assim, o cara te deu todas as informações e no final ele pedia uma aplicação prática. Olha que interessante. Né? Ele não queria uma redação do Enem onde você conclui, você argumenta, né? Você explica, argumenta e faz uma conclusão para provar o seu ponto, né? Tipo, então deveria ser feito tal coisa. Tudo bem. Ele quer isso, mas ele quer algo real. Então ele não é para você viajar na maionese. Então, porque no Enem, se você seguir as regrinhas lá, você vai tirar mais de 5 na redação. Aí não, se você viajasse na maionese, eu fiquei com essa impressão. Se no final você concluísse uma coisa tipo, todas as escolas do Brasil e do mundo deveriam, você ia errar. Entendeu? Porque ele pediu uma aplicação prática, realista, dentro de uma escola, seguindo um currículo. Ou seja, você tinha que dizer, olha, a gente vai usar a matéria de história, assim, assim, assado, a gente vai criar uma reunião, assim, no pátio da escola. Aí você vai pensar, pô, será que cabe no pátio da escola todo mundo? Então, muito legal, bem interessante também. Não sei se saí bem na redação, mas achei a redação, a forma, muito legal. Então, concluindo, né, achei a prova bem interessante. Tem um monte de gente reclamando. Não achei justo, não nessa área da reclamação, né, nesses pontos. Não acho que seja justo. Tinham, sim, algumas questões um pouco dúbias, mas poucas. Eu acho que o pessoal vai pedir correção, enfim, mas eram poucas questões dúbias. Achei a prova bem legal, bem diferente e exatamente indo no ponto central, que é o que? Você sabe dar aula, você sabe esse conteúdo, você sabe trabalhar ele? É óbvio que é uma prova, que prova não mede tudo, não tem prova que meça se você é um bom ou mau professor, não tem como, porque o ser professor não é só o conhecimento e a prática. A gente não deve levar o resultado da prova para o lado pessoal, mas eu acho que a tentativa da prova foi
muito positiva. Não foi o Enem, não foi um vestibular, não foi uma coisa tradicional, foi uma coisa diferente, nova, e acho que isso está de parabéns. Acho que foi uma ótima iniciativa. Espero que venham mais provas, né? Uma, duas provas, uma sempre, né? Mas vamos supor que seja pelo menos duas provas por ano da PND, ou pelo menos uma todo ano, já seria uma grande ajuda para os professores, para a classe dos professores. Então é isso aí, pessoal. Não deixe de curtir, comentar, escrever coisa aí embaixo, se vocês concordaram ou não, e vamos em frente, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima.